dia, senhora. Tudo bem? Tudo bem. Isso aí. E é por essa razão que eu vou estar aqui trazendo a palavra de Deus ao coração da senhora também. Glória a Deus. Agora estaremos trazendo a palavra de Deus ao meu e ao seu coração nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória, todo poder, toda majestade, toda autoridade está no nome de Jesus. E tudo que você pedir a Deus, você peça em nome do Senhor Jesus. E Jesus há de conceder, Deus há de conceder a sua bênção na sua vida. Muitas das vezes você não tem recebido aquilo que você tem pedido, é por motivo de você não saber orar. A palavra de Deus fala que os discípulos estavam ao lado do Senhor Jesus. Os discípulos dizem: mestre, nos ensina a orar. Os discípulos pediram para que o Senhor Jesus viesse ensinar eles a orar. O ser humano sabe orar. Quando o ser humano tem o conhecimento da palavra de Deus, ele entende a palavra de Deus. Vamos lá. Eu trouxe só um resumo para você entender o que é a oração na vida do ser humano. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 30. Alguns versículos. Versículo 30 diz assim: e dizia: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificai que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpente, raça de víbora, como escapaste da condenação do inferno? Portanto, versículo 34, final. Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas. Uns deles matarei e crucificarei, e a outro deles assaltarei nas vossas significarei nas vossas sinagogas, e os perseguirei de cidade em cidade. A palavra de Deus nos mostra quando Jesus Cristo estava aqui neste mundo, uma grande perseguição Jesus enfrentava, que as pessoas diziam que naquela época as pessoas estavam fundando uma seita do qual que eles não acreditavam que Jesus é o Messias, o prometido de Israel. O próprio Deus estava ao seu lado,
o próprio Deus trazia a sua palavra ao coração dos ouvintes. Os escribas, os fariseus, não acreditavam que Jesus era o Messias, o prometido de Israel. No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12, Jesus disse dessa maneira. No versículo 11 diz: eu vim para que era o seu, mas o seu não receberam, que é o povo de Israel, o povo, a nação eleita de Deus, a nação adquirida por nosso Deus, que é o povo de Israel. E a palavra de Deus nos diz que o povo de Israel rejeitaram o Messias, rejeitaram o Cristo, o Salvador do mundo. Mas no versículo 12, nos mostra claramente, Jesus disse dessa maneira: mas portanto, aquele que deu crédito ao meu nome, este foi feito ser filho de Deus. Aleluia! A palavra de Deus nos mostra, a palavra de Deus nos revela, quando Jesus referiu: mas portanto, aquele que deu crédito ao meu nome, este foi feito ser filho de Deus. Jesus veio, não foi poder abrogar ou destruir a lei de Deus, mas sim para cumprir a lei de Deus, dos profetas, do qual que Deus tinha usado muitos profetas, que o Messias ia vir. Os escribas, os fariseus não acreditavam. Abençoado, acabou chegando, né? Bênção de Deus. Não acreditava. Os profetas traziam o conhecimento do Messias. Os escribas, os fariseus, não. Como é conhecedor da palavra de Deus, eles não acreditavam em Jesus. O próprio que escrevia a lei, os fariseus, os escribas, os religiosos, a palavra de Deus nos diz que aquele povo não dá crédito em Jesus. Pai do Senhor, irmã, a palavra de Deus nos fala que aquele povo tinha o conhecimento da lei, mas eles não obedeciam à lei, não davam crédito à lei, não faziam missão da lei, do qual que ele vivia numa penalidade, numa dificuldade na vida deles, o qual que eles tinham conhecimento para ajudar o próximo, as viúvas, os estrangeiros, mas não ajudava. Tinham conhecimento da palavra de Deus, mas a palavra de Deus nos fala, quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele não se aproximou, aquele povo não se aproximou de Jesus Cristo. Aí Jesus veio com essa palavra: raça de víbora, incrédula, desobediente à minha palavra, a palavra do Senhor.
Até quando fugirá da vida vindoura? A palavra de Deus nos diz, a vida vindoura já está falando do futuro, do qual que a humanidade está nela, vivenciando nela, vivendo nela, mas não colocava em prática a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra quando os acontecimentos daquela época é sombra do futuro, do qual que a humanidade ia ouvir, mas ouvir de ouvido, mas não de coração. Assim como o rei Davi diz com a sua palavra, lá no livro de Salmo, número 119, versículo 11, que diz: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não pecasse contra ti. Nós devemos ouvir a palavra de Deus e ouvir e o praticar. Aonde que a humanidade não está vivenciando a verdade, o qual que a humanidade está perdido nela. Eu faço apelo com a sua vida. Não seja como os escribas, os fariseus, os hipócritas. Não seja como eles. Não endurece teu coração. Não endurece a sua vida. Mas ouve a palavra de Deus e o pratica. Não deixe que o inimigo da nossa alma venha querer triunfar sobre vida, não. Quem é o nosso inimigo? Não é carne, não é o sangue, mas sim é o Satanás. Ele nos odeia. Vocês acham que eu estou fazendo esse trabalho está sendo fácil para mim? Não, porque Satanás joga seta para que não possa anunciar a palavra de Deus. Você está sendo privilegiado. Você está sendo privilegiado de estar ouvindo a palavra de Deus. Não deixe que o inimigo da nossa alma venha triunfar sua vida, não. Mas adquire Jesus para com a sua vida. Que você possa ter o privilégio de dizer: hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor, assim como o servo do Senhor Josué diz: eu e a minha casa serviremos o Senhor. É só você acreditar, entregar sua vida ao nosso Senhor Jesus e deixar que Ele possa pelejar por você, deixar que Ele venha agir na tua vida. O único que pode agir na nossa vida, o único que pode nos tirar da vida vindoura, da condenação, é Jesus Cristo. Jesus está voltando. 3 palavras, eu disse. 3 palavras. Jesus está voltando. E como está a sua vida diante do Senhor? A palavra de Deus está sendo pregada. A palavra de Deus nos diz: quando o evangelho ser pregado nos 4 cantos desse mundo, aí o Filho do Homem estará voltando para vir buscar uma igreja, buscar um povo que fugiu da realidade deste mundo. Escapa-te da tua alma, escapa-te da tua vida, porque Jesus está voltando. E se Ele vir, e se não entregar sua vida ao Senhor Jesus, você vai enfrentar a ira de Deus, a condenação. Para nós fugir da ira de Deus, da condenação desse mundo, é só nós entregar nossas vidas
ao Senhor Jesus, e Ele vai pelejar por nós, Ele vai agir nas nossas vidas, Ele vai fazer que nós podemos alcançar a nossa salvação, alcançar a vida eterna, alcançar o descanso eterno em nossas vidas. E se você não entregar sua vida ao Senhor Jesus, você vai sofrer eternamente. Foge da realidade desse mundo. Foge do qual que esse mundo vai enfrentar em vossas vidas. Foge do qual que esse mundo está perto de ser destruído. Está perto de ser condenado. E se você entregar sua vida ao Senhor Jesus, você vai fugir da condenação e você vai alcançar a sua salvação em vossas vidas. O único que pode nos conceder a nossa salvação é o nosso Senhor Jesus, porque Ele morreu, foi condenado à morte, morte de cruz, foi enfrentar a ira do homem, mas Ele morreu, e ao terceiro dia, o nosso mestre, o nosso Salvador, foi ressuscitado dos mortos, está ao lado do Pai, intercedendo por nós, para que nós podemos ter o privilégio de dizer: hoje eu tenho a minha salvação em Cristo Jesus. É só nós entregar nossas vidas ao Senhor Jesus. É só nós fazer menção da palavra de Deus, e nós vai ter Jesus em nossas vidas. Não seja como os fariseus, os escribas. A palavra de Deus nos diz, Jesus disse dessa maneira para esse povo: tu não entra no reino do céu, impede o próximo entrar. Não seja como esse, não seja como os escribas, os fariseus, os conhecedores da palavra de Deus, os que escrevem a lei de Deus. Tem o conhecimento, mas não tem o temor na palavra de Deus. Misericórdia. Não seja como esse, e você terá a sua salvação, você terá o descanso eterno em vossas vidas, porque a palavra de Deus nos fala: Jesus veio, não foi poder destruir a lei de Deus, mas sim para cumprir. A palavra de Deus nos diz: Jesus e os seus discípulos estavam reunidos. A palavra de Deus nos diz que eles iam a Jerusalém ou adorar a Deus. A palavra de Deus nos diz: para ele chegar em Jerusalém, ele tinha que passar no território do samaritano. A palavra de Deus nos diz dessa maneira: que o povo samaritano não o recebeu. Eles, Tiago e os discípulos de Jesus, diz: mestre, peça fogo do céu e consuma esse povo, assim como Elias pediu. A palavra de Deus nos diz, naquele momento Jesus diz: tu me pediste, mas pediste mal. Meu amigo, dê um bom serviço. A palavra de Deus nos diz, Jesus diz para ele: tu me pediste, mas pediste mal. Eu vim não foi poder destruir a alma do homem, mas sim para salvar. Jesus nos veio para nos salvar. Jesus está ao lado do Pai, com um mediador.
intercedendo por nós. O único que intercede por nós é o Senhor Jesus. Não tem outro mediador. E a palavra de Deus nos fala: se o Espírito Santo usando o seu servo, dizendo: se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar, que é Jesus Cristo. Jesus é o nosso advogado, ele está pronto para nos perdoar. A palavra de Deus nos diz: Jesus está ao lado do Pai, interceder por nós. Mas quando ele vir buscar a sua igreja, buscar um povo que fugiu da condenação, que fugiu das coisas desse mundo, ele não vai vir mais não como mediador, não como advogado, mas sim como juiz, e vai estar julgando toda a raça humana. Todo aquele que não entregou sua vida ao seu Jesus, ele estará pronto para alcançar a salvação. Não fuja da realidade de Deus, mas entregue sua vida ao Senhor Jesus, para que Ele possa pelejar por você, para que Ele possa agir na tua vida e conceder a sua salvação. Eu falei, torno a falar de novo: Jesus veio para nos salvar, nos libertar da escravidão, nos tirar da maldição e nos colocar debaixo das bênçãos de Deus em nossas vidas. Meu Deus, meu Pai, não é para o mundo que vem falar que o Senhor vem trabalhar na vida do ser humano. Ó meu Deus, oramos e decretamos as bênçãos do Senhor na vida de cada uma das pessoas que não fez um compromisso com a sua palavra. Ó meu Deus, eu coloco a vida deles ao teu cuidado, no nome do Senhor Jesus. Esta noite lembrei-me de um amigo que é saudoso, o tempo levou. Convidei-lhe para ir na igreja, tanto insistir, e ele concordou. Ao passarmos pelaquela portaria, no último banco ele assentou. Depois daquela mensagem, fez o apelo